Alô, Leute! Olá, pessoal! Aqui é Andréa Bono, professora de alemão, e hoje vamos ter mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender a dizer nós e vós em alemão. Aqui o vós, muitas vezes nós usamos como vocês em alemão, tá? Que ninguém mais hoje em dia, no dia a dia, usa o vós, né? Então, por isso nós temos o vós e que quer dizer o vocês também em alemão. Vamos então aos exemplos. O primeiro exemplo aqui da frase é Wir haben Urlaub. Wir haben Urlaub. Então, o wir aqui quer dizer nós, tá? Como é que eu faço, então, aqui a pronúncia? O W sempre vai ter som de V. E aqui o R, ele está ali, mas a gente não pronuncia ele. No lugar dele, a gente pronuncia o A. Via, tá? Então, essa é a pronúncia de nós. Wir haben Urlaub. Então, aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o verbo, né? E aqui o complemento, Urlaub, que é férias. Nós estamos de férias, ou nós temos férias, né? Mas a gente, no português, a gente usa essa expressão, nós estamos de férias, tá? Então, wir haben Urlaub, nós estamos de férias, né? Em alemão, o haben quer dizer ter, tá? Então, a gente até poderia traduzir aqui, nós temos férias. Mas o mais usual em português é nós estamos de férias, tá? Mas o importante é que nós identificarmos que o wir quer dizer nós. Próximo exemplo. Wir spielen Schach. Wir spielen Schach. Então, wir, nós, spielen, jogamos, Schach, xadrez. Wir spielen Schach, nós jogamos xadrez. Então, o S antes de CH aqui vai ter som de X, ó. Sh, né? Então, Schach. E esse CH, como não tem S antes, a gente faz ele, então, um pouquinho diferente, ó. Schach, Schach. Então, esse CH vem aqui do fundo da garganta. Schach, Schach. Wir spielen Schach. Nós jogamos xadrez. Próximo exemplo. Wir kaufen ein Auto. Wir, novamente, então, o wir, nós, né? Kaufen é o verbo comprar. Então, compramos ein Auto, um carro. Então, ein é um, Auto é carro. Wir kaufen ein Auto. Wir kaufen ein Auto. Wir bezahlen die Rechnung. Wir bezahlen die Rechnung. Então, o wir aqui é nós novamente. Bezahlen é pagar, né? Então, pagamos. Die Rechnung, a conta, tá? Então, aqui, ó, o CH aqui a gente faz diferente, ó. Ó, como se fosse o ich, né? Nung. Wir bezahlen die Rechnung. Então, nós pagamos a conta. Wir machen jetzt eine Pause. Wir, então, é nós. Machen é o verbo fazer. Então, conjugado aqui com o wir, né, que é o plural, nós, ele vai terminar em en. Então, aqui, ó, o verbo machen, ele fica igual ao infinitivo, tá? Então, para quem tem dúvidas com o wir, né, que é o nós, então a primeira pessoa do plural, nós usamos o verbo como se ele estivesse no infinitivo, porque os verbos todos estão no infinitivo, né? No alemão, os verbos no infinitivo terminam em en ou em N, né? Então, nós temos essas duas opções, N ou N. Então, para vocês procurarem o significado de um verbo, vocês geralmente precisam saber, então, a forma infinitiva dele, né? Então, aqui no wir, então, a conjugação, então, na primeira pessoa do plural, sempre vai ser como se ele estivesse no infinitivo. Então, facilita bastante, né? Wir machen, então, nós fazemos. Jetzt é agora, né? Então, o J sempre vai ter som de I. Jetzt eine Pause. Eine Pause, uma pausa. Wir machen jetzt eine Pause.
Então, é bom vocês repetirem em voz alta também, para vocês fixarem a pronúncia, né? Porque não adianta vocês só lerem e só escutarem, né, essas frases. O importante é que vocês, então, também façam esse exercício de forma ativa. E como que a gente faz isso? Repetindo em voz alta. E várias vezes, não uma vez só, né? Então, depois dessa aula, vocês podem repetir várias vezes todas as frases, então, em voz alta, que daí já vai trabalhar a parte aqui, né, da fala, né? Porque às vezes a gente quer falar uma coisa, a gente não consegue, a gente trava, né? Mas por que a gente trava se a gente já tem isso memorizado no nosso cérebro? Porque a gente não praticou isso de forma ativa. E você não precisa praticar com uma outra pessoa, você só precisa ler isso em voz alta, tá? Wir arbeiten 8 Stunden pro Tag. Wir, então é nós, arbeiten, trabalhamos. Wir arbeiten, nós trabalhamos. O número 8, então, é 8 Stunden, Stunden. Então, o S antes de T vai ter som de X. Stunden pro Tag. Então, por dia. Wir arbeiten 8 Stunden pro Tag. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Wir sind hier. Wir sind hier. Nós estamos aqui. Então, wir é nós, sind, estamos, hier, aqui, hier. Wir sind hier. Wir treiben gern Sport. Wir treiben gern Sport. Então, wir é nós, né? Treiben, então é praticar, né? E o gern tem o sentido de gostar, porque ele está depois do verbo praticar, tá? Sempre o gern, depois de um verbo, vai ter o sentido de gostar. Sport é esportes, né? Wir treiben gern Sport. Nós gostamos de praticar esportes. Então, aqui nós vimos, né, como é o funcionamento da primeira pessoa do plural, que é o via. Nós trabalhamos, então, aqui através de várias frases, né, que este é a melhor maneira de você, então, estudar o verbo e o pronome. Por quê? Porque além da gente eu poderia muito bem agora chegar para vocês e dizer só que o via quer dizer nós e deu, tá? Então, decorem que via é nós. Mas não, qual é a forma mais prática da gente aprender, a forma mais rápida da gente aprender alemão? É a gente trabalhar o pronome junto com o verbo já. E para a gente não ficar só no pronome e no verbo, a gente já vai trabalhar com uma frase inteira. Por que não? Porque aí a gente já aumenta o nosso vocabulário. A gente já consegue usar isso dentro de uma frase, né? Então, muita gente estuda alemão e começa decorando os pronomes. Depois, vai lá e decora os verbos. E aí ainda não sabe formar nenhuma frase. Por quê? Porque perdeu bastante tempo só decorando os pronomes. Depois perdeu muito tempo só treinando a conjugação do verbo. E aí depois começa a tentar formar uma frase. Para mim, então, isso é um trabalho bastante demorado. A melhor coisa que a gente pode fazer de todos esses anos de experiência que eu tenho, é a gente trabalhar através de frases, tá? É o mais eficiente, é a forma mais rápida que você pode aprender. E o que você pode fazer? Você pode trabalhar essas frases agora, você pode colocar no seu Anki, você pode também escrever num caderno, né, para você ir praticando. Então, hoje, então, nós vimos aqui o pronome, o via, que é a primeira pessoa do plural, já com o verbo e, junto disso, já uma frase inteira. Assim, a gente aumenta o nosso vocabulário, tá? E agora nós vamos para a parte, então, aqui do vós, tá? Que é a segunda pessoa do plural. Nós, no português, não usamos mais vós. Lógico, na conjugação, a gente aprende na escola que a conjugação, então, na segunda pessoa do plural é vós, né? Mas ninguém mais diz isso. E na Alemanha, a gente percebe o quê? Que a tradução do ia agora a gente usa para vocês, tá? Que é a forma mais usual da gente usar, tá? Então, eu vou passar isso para vocês. Então, aqui, a forma que realmente a gente usa, então, isso em português na Alemanha, tá? Então, ihr habt Glück, se eu disser
Ihr habt Glück. Na tradução que a gente vai encontrar sempre vocês têm sorte, tá? Então, o ihr aqui se refere mais a vocês, então, tá? Então, é isso que a gente vou ensinar para vocês frases do dia a dia, tá? Como que a gente usaria isso, então, na Alemanha, tá? Então, o ihr, a segunda pessoa do plural, tá? É o vocês, então, né? Ou para quem quiser, então, usar o vós também, então, pode fazer a conjugação com o vós, tá? Habt é o verbo ter, então, vocês têm e Glück quer dizer sorte. Ihr habt Glück. Ihr habt Glück. Vocês lembram como a gente faz a pronúncia do ultramado? Já ensinei em várias aulas anteriores a esta, né? Mas vamos repetir. Quanto mais a gente repetir, melhor para vocês. Então, a gente faz um biquinho e fala i. Esse som não vai sair se você não fizer biquinho, tá? Então, não precisa nem tentar. E um U e um I juntos, muitos professores ensinam com U e I juntos. Isso não funciona, porque ia ser um U e UI, né? Então, a melhor forma é você fazer um biquinho e falar I. U. Então, essa é a forma mais lógica, né, da gente treinar. Então, o U tremado. Glück. Glück. Ihr habt Glück. Vocês têm sorte. Kommt ihr heute? Kommt ihr heute? Então, vocês vêm hoje? Então, aqui, como é uma pergunta, né? A gente começa a pergunta com o verbo, né? O ia, então, é vocês e o heute é hoje. Para quem não sabe como, então, formar perguntas em alemão, eu tenho uma aula também dessa série aqui que eu explico certinho para vocês, tá? Então, é só dar uma olhadinha, então, qual é a aula, então, para você praticar, então, a pergunta em alemão. Kommt ihr heute? Então, vocês vêm hoje? No português, a gente não diz vêm vocês hoje, né? No alemão, a gente precisa começar com o verbo. Então, a gente não pode traduzir sempre tudo ao pé da letra, né? Muita gente diz, porque às vezes eu coloco a tradução, ela sai toda errada. Mas não é a tradução, a gente tem que sempre analisar qual a melhor tradução no nosso idioma, né? Então, aqui, kommt ihr heute? Vocês vêm hoje? Então, é um pouquinho invertido, mas porque a gente não fala vem vocês hoje. A gente até poderia colocar aqui para facilitar para vocês. Como vocês já sabem, o português não seria problema isso para vocês, né? Mas a gente já vai tentando colocar da forma certa. Kommt ihr heute? Vocês vêm hoje? Was kauft ihr? Was kauft ihr? Então, aqui nós começamos com uma V-fraga, que eu também já expliquei numa aula dessa série aqui, por que a gente começa, então, essas perguntas não com o verbo, né? A gente começou com uma V-fraga. Was kauft ihr? Então, o que vocês compram? Então, o kauft é o verbo comprar. Então, o ihr é vocês, né? A segunda pessoa do plural. Was kauft ihr? O que vocês compram? Então, notem que quando a gente tem, então, o verbo na segunda pessoa do plural, ele termina em T, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega a raiz do verbo aqui, e acrescenta um T. Kauft ihr. Eu vou dar uma aula explicando bem certinho como que a gente conjuga o verbo, tá? Então, eu vou explicar qual é a raiz, como a gente faz para descobrir qual é o verbo, qual a terminação certinho de cada um em cada pronome, tá? Então, o importante é vocês entenderem aqui essa pergunta. Was kauft ihr? O que vocês compram? Ihr müsst lernen. Ihr müsst lernen. Então, vocês precisam estudar. Então, o ihr, vocês. Müsst é o verbo, então, precisar. E o lernen é estudar. Então, aqui nós temos o verbo aqui, conjugado, depois do pronome, né? Ihr müsst lernen. Aqui o ultramado, lembram, então, da pronúncia, biquinho e falar i. Ü. Ihr müsst lernen. Próxima frase. Ihr seid verspätet. Ihr seid, então vocês estão, verspätet, atrasados. Verspätet. Então, o V no alemão sempre vai ter som de F. Tem uma e outra exceção, tá? Que nem verbo, a gente fala verb e não verb, né? Então, aqui, ó, aqui vai ter som de F. Então, verspätet. O A tremado, som de E. Verspätet. Ihr seid verspätet. Conseguiram acompanhar? Conseguiram repetir a frase? Novamente, então.
Ihr seid verspätet. Então, agora a prática é vocês treinarem isso em voz alta, tá? E não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha, senão a gente não aprende o idioma, né? Ihr sollt hier warten. Ihr sollt hier warten. Então, o ihr, vocês. Sollt, então é o verbo dever, então devem. Hier, aqui. Warten, esperar. Ihr sollt hier warten. Vocês devem esperar aqui. Was trinkt ihr? Was trinkt ihr? Então, o que vocês bebem? Então, o was é o que. Trinkt, então, é o verbo beber. E o ihr, vocês. Was trinkt ihr? O que vocês bebem? Ihr sprecht sehr gut Deutsch. Ihr sprecht, então, vocês falam. Então, aqui o sprecht é o verbo falar. Sehr gut, muito bem. Deutsch, alemão. Ihr sprecht sehr gut Deutsch. Ihr sprecht sehr gut Deutsch. Bom, pessoal, então hoje nós vimos aqui a segunda pessoa do plural e a primeira pessoa do plural, né? Então, a primeira pessoa do plural, que é o nós, a gente diz wir. Aí vocês têm todas essas frases aqui para vocês treinarem, né? Se vocês quiserem anotarem no caderno, quiserem colocar no Anki de vocês, quiserem fazer as cartinhas manualmente, né? Ou se não, se vocês quiserem ver essa aula várias vezes, também podem, né? Então, vocês devem o quê? Repetir várias vezes, até isso se tornar uma coisa normal, uma coisa natural, tá? Então, vocês vão repetindo várias vezes, o cérebro vai assimilando, ele vai amadurecendo isso, e daqui a um tempo ele já vai usando isso de forma automática, tá? Então, hoje nós vimos, então, a primeira pessoa do plural, que é o wir, juntamente com os verbos já, né? Para vocês praticarem. E nós vimos também a segunda pessoa do plural, que é o ia, que é o nosso vós ou vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você é novo por aqui, ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Muito importante também ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhem com os amigos de vocês, também aqueles que vocês sabem que gostam do alemão. Com certeza eles vão gostar de umas aulas assim também, tá? Tem todas as aulas dessa série, tá? Então, é bom vocês começarem na aula 1, aula 2, aula 3, né? Vocês pegarem uma sequência, né? Porque a gente começou bem do básico e vai aumentando cada vez mais, aumentando as frases, né? Aumentando também as regrinhas que vocês precisam saber. E o vocabulário, de certa forma, é muito importante para vocês acompanharem, terem mais vocabulário todos os dias para vocês estudarem, tá? Quanto mais vocabulário nós tivermos, mais rápido vamos aprender alemão, lembrem-se disso. E todos os dias estudar um pouquinho é fundamental também, tá? Não adianta vocês estudarem hoje essa aula e semana que vem revisarem. O importante é vocês estudarem hoje essa aula, amanhã de novo, se der 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, depois de amanhã novamente, e assim vocês vão memorizando de uma forma super natural, tá? Eu quero ver vocês então na próxima aula. Auf Wiedersehen!